Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e eu tenho que ter uma conversa com vocês sobre cidadania. Rainha, tá o vídeo inteiro falando disso, Rainha. Tem 12 materiais, já li coisa para baixo, para cima, para o lado. Já sei que é de cidadania, não é óbvio? Você tá vivendo um mundo contemporâneo, tá com dificuldade de ter paciência, né? Eu entendo, é normal. Mas eu vou precisar da sua paciência. Então posso começar de novo? Por favor, preste atenção em mim. Esse vídeo é sobre cidadania. Se tivesse comentário nesse material aqui agora, estaria aqui embaixo assim: professor chato pra caramba. Cara, que isso? Adoro esse professor. Ele lembra meu tio. Ele parece o pai de não sei quem. Sim, fora os odiadores. Mais do que isso, muita gente estaria colocando assim: 3 minutos para começar o vídeo, pelo amor de Deus, eu não aguento isso não. Calma. O meu papo com vocês é sobre cidadania digital e como as novas dinâmicas do mundo e a nova maneira de ser cidadão e estar inserido na sociedade impactam na sua vida. Muitos dos recursos que eu coloquei aqui agora, se tivessem um material de 20 anos atrás, muita gente estaria: do que ele está falando? Mas agora, vocês certamente podem estar compartilhando comigo enquanto está olhando o seu aplicativo de mensagem. Aliás, fecha. Presta atenção em mim, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos continuar. O ponto fundamental é: o que te faz cidadão nesse mundo digital? A cidadania, ela não foi desmaterializada. Você não deixou de existir porque está no mundo digital. Mas, por incrível que pareça, isso é o que muita gente acredita, que nós simplesmente pixelamos. A noção de que perdemos uma essência e que estamos ao vento das redes e das informações, muitas vezes podem dar uma sensação de vazio. Quem fala sobre isso é o grande intelectual Bauman, sobre a ideia de uma certa liquidez e uma sensação de você não conseguir uma materialidade nesse mundo. Então, o tempo todo, a impressão é que você pressiona e ele se desfaz, sai entre seus dedos. Essa noção, ao mesmo tempo, pode te dar proteções importantes. Quantos de vocês já ouviram falar em terríveis casos, por exemplo, de pedofilias, alimentados dessa vez por redes e redes de computadores? Mais do que isso, muitos dos autores dizem: não, eu não faço nada, eu só assisto e armazeno, o que é crime da mesma forma. Aliás, quantos de vocês já presenciaram na rede manifestações profundamente preconceituosas? Aquelas mesmo, utilizando nomes e formas que deixariam qualquer um chocado. Aquela que muitas vezes você não falaria, em hipótese nenhuma, em voz alta, próximo de seus pais, da sua turma ou do seu espaço. Mas que dentro da rede, com um perfil falso, você pode fazer o que você quiser. Perfis falsos, formas de você simplesmente ser outra pessoa. E se você hoje acordasse e você não quisesse ser este ser amoroso, gentil, vinculado, cumpridor dos seus deveres, você quisesse ser alguém completamente fora? Que tal procurar na famosa Deep Web, encontrar mais pessoas que acreditam, veem coisas tenebrosas? Que tal ainda a ideia de grupos de mensagens que podem compartilhar informações que você ficaria chocado? A diferença entre a percepção do indivíduo dentro do meio social, associando as pessoas, o espaço e o tempo, se modificou com a chegada e o desenvolvimento das novas redes. A ideia de um mundo, um cyberespaço, muitas vezes foi considerada por autores como Mark Ogier como uma ausência de lugar. O não-lugar seria uma estrutura protetora em que você pode mergulhar nos meus olhos
e nesse mundo encontrar muito mais do que você tinha possibilidade. Teus medos, teus preconceitos, teu desejo de acreditar e de fazer parte de alguma coisa pode ser inflamado por esse olhar peculiar. Vocês já notaram que cada vez mais surgem grupos que passam a unir pessoas cada vez mais próximas a coisas que antes você não veria? Vocês já notaram como, por exemplo, a própria facilitação de materiais, por exemplo, pornográficos, tem cada vez mais colocados como títulos, chamadas, formas, a ideia de crimes, absurdos, ilegalidades? Por que nesse mundo a cidadania não vale? Ou será que vale? Uma importante discussão é sobre o marco legal da internet. A ideia da internet ser um território em que você é livre das amarras desse mundo foi uma das grandes forças e um dos grandes mecanismos que impulsionaram sua própria existência. No entanto, cada vez mais se percebe que regras humanas não foram criadas aleatoriamente ou somente para criar mecanismos de controle, apesar de também terem sido criadas para isso. Mas elas têm uma essência sobre a ideia do bom viver, o viver de maneira mais equilibrada, permitindo que dessa forma as pessoas possam se encontrar, se aproximar, protegidas de desejos muitas vezes pontuais e que podem destruir a vida de uma pessoa. Rainha, mas é diferente. A lógica de cidadania, de pertencer a um espaço, a toda uma sociedade, cumprir seus deveres, reconhecer, lutar pelos seus direitos, isso tem muito no mundo real. Mas dentro da rede você não precisa militar o tempo todo, você não precisa lutar o tempo todo, isso é um exagero. Será? Muitas vezes é dentro das redes que você percebe uma intensificação das militâncias de parte a parte, de olhares políticos que simplesmente pareciam arrefecidos e cada vez se tornam mais intensos. Quantos de vocês ouviram sobre abandonar grupos de família por conta de processos eleitorais? Quantos de vocês já ouviram dizer: "Ai, tá tudo muito chato, não pode falar mais nada"? Na verdade, nunca pôde falar. A grande diferença é que o grupo que estava em opressão antes não tinha isolado uma potência de voz como hoje, diante de uma rede em que pessoas se aproximam e lutam junto, podem se levantar. Só que aí vem o problema da coisa. Da mesma forma que grupos podem lutar juntos, outros grupos podem dizer: então vamos lutar também. Essa intensificação, valorizada, construída, dinamizada pelos novos algoritmos, que não têm uma ideia original de dominar o mundo, mas que podem, cada vez que são desenvolvidos, ter novos mecanismos e formas de controle, dominação, influência, sim, podem gerar, mais uma vez, uma necessidade de reflexão. E aí a gente volta para o marco legal. A construção de um marco legal para a internet vem justamente da ideia de que países do mundo inteiro passaram a constituir grupos de proteção e controle dentro das redes. A ideia, por exemplo, de delegacias especializadas, a ideia de investigação desses crimes de maneira própria, a aproximação das legislações com essa realidade tem sido um ponto que cada vez mais se torna presente. A ideia de que não, isso não é necessário, valem as leis comuns, é tão incongruente como, por exemplo, imaginar: não precisamos de uma legislação para trânsito ou carros. Ué, a gente antigamente andava com carroças, a gente andava a pé, andava com cavalos, agora temos carros de alta velocidade, caminhões e afins. Será que não é necessário ter leis próprias específicas? Por que o mundo da internet seria diferente? Mas e o controle? Você não teme que, diante disso, nós simplesmente sejamos enjaulados e, mais uma vez, destruam nossa liberdade? Nós não possamos dizer o que acreditamos e o nosso direito à liberdade de expressão? Cuidado,
A lógica de liberdade de expressão não te dá direito a dizer o que quer, da maneira que quer e para quem você quer. Liberdade de expressão é uma proteção para que você possa exercer a sua cidadania e não uma ideia de que você possa esquecer as dinâmicas de cidadania que você leu e estudou até aqui. O mundo digital não te dá uma nova identidade. Tudo que está dentro da rede está fora da rede. O que é fundamental é perceber as novas dinâmicas, estar atento. E essa atenção precisa estar presente, por exemplo, quando você vai olhar para os seus filhos, quando você vai olhar para os mais velhos, quando você vai olhar para as dinâmicas, os interesses e as formas como você lida com as redes. Será que você, por um acaso, não anda se distraindo por conta de algum aviso de mensagem? Ou por conta de uma determinada rede social, ou por conta de um assunto que parece bombástico e está perdendo atenção no seu professor? Educar não foi uma conquista, uma luta, um direito histórico, valorizado e complexo? Será que agora vale abrir mão disso tudo para ficar vidrado em alguma outra coisa? Não perca o foco, não perca a atenção. Sugiro que você assista alguns bons filmes e algumas boas reflexões sobre essas maneiras, essas formas de cidadania. Adivinha, das redes streaming que tem disponíveis por aí. Por exemplo, Dilema das Redes. É um excelente filme para que você possa estar pensando exatamente no que significa. O livro que eu sugiro é Algoritmo da Destruição, que pensa um pouco sobre como as formas algorítmicas e esse jogo de interesse, de alguma forma, te ajuda a pensar, discutir e influenciar sobre o mundo que você está vivendo. Ponto fundamental? Sabe a tal cidadania? Então, ela continua valendo, tal qual tudo o que você leu, mesmo para o mundo digital.